Sobre a Praia da Rocha, temos que ver o seguinte. Primeiro, a estratégia que queremos para a Praia da Rocha, acho que é importante falar porque é uma zona, é um ex-libris da cidade, é uma zona que toda a gente no país conhece, é provavelmente, e digo isto acho que todos concordamos, a praia mais conhecida do Algarve e, portanto, a mais conhecida do país, e aquilo que se falta não é só a questão da habitação. Nós vimos diferentes executivos anunciarem que não há mais botão, não há mais construção. Eu não seria tão drástico, até porque nós sabemos que, consoante o projeto, e pode haver projetos de grande mais-valia, ninguém pode dizer, no seu perfeito juízo político, aqui não se constrói mais, pode aparecer coisas que sejam de enorme utilidade e diversidade a nível de habitação. Portanto, essa é a primeira. Acho estranho como políticos em cargos de responsabilidades em aqui não há mais, porque nós não sabemos. Acho que em habitação não há o nunca nem há o sempre, e devemos ter algum critério. Agora, há coisas que se percebem. O estacionamento é de facto diminuto face à resposta e à procura que existe na Praia da Rocha ao longo dos 12 meses, não é só nos meses de verão, aí então não é complicado, é impossível. A nível de acessibilidades, de facto, tem que haver novas artérias na Praia da Rocha que consigam fluir melhor o trânsito e o escoamento necessariamente que existe nos meses em que temos maior densidade, em que espero daqui a alguns anos, e veremos, cá estarei para dar resposta a isso, não seja só nos meses de verão e que seja noutros meses também, porque temos outro potencial. A marca Portimão e a marca Praia da Rocha, como comecei na resposta, é muito mais forte do que aquilo que temos vindo a ver, que é só agosto. Atualmente é só agosto. Houve alturas quando eu era mais jovem, ainda o sou, mas quando era mais, era junho, julho e agosto. Atualmente é agosto. A marca Praia da Rocha funciona em agosto e funciona em roda livre, e muito mérito e só mérito dos comerciantes e promotores privados. O mérito do município não é nenhum. Porque até aquilo que faz podia ter feito noutros meses e incidir maior atração e atratividade em época mais baixa, que nós não temos época baixa em Portimão, época mais baixa que não o fazem. Agora, a Avenida Tomás Cabreira, que nos estamos muito habituados e sempre com muito receio, que tem carros e deve ter carros, pode ter carros, não deve ter carros, nós temos que olhar a que aquela zona deixe de ter carros. Estamos a falar de um projeto a 25 anos, daqui a 25 anos eu assumo, eu espero que a Tomás Cabreira não tenha carros. Tenha muitas zonas de estacionamento, tenha muitas zonas que consigam pessoas chegar, quer numa zona mais para o lado da Praia do Val, em que chegam na Rotunda, onde temos a Casa Rocha, o restaurante Bulipupo, onde temos o Ju, nessa zona, mas também possam chegar na Fortaleza do outro lado, em que possam chegar no centro, como hoje temos, mas que haja uma maior circulação, em que o município assegure uma estratégia que se dá para chegar e dá para circular a pé, e as pessoas, quando querem sair, sejam mais jovens ou jovens há mais tempo, possam sair dignamente com transporte urbano que facilite o acesso àquela zona, que, volto a dizer, é uma zona que chama muita atenção, que chama muitas pessoas, mas também vou dar esta nota que ouço nos últimos anos. Conheço eu e várias pessoas, e é um tema que deve ser dito, conheço pessoas que hoje em dia dizem, no caso, eu já não vou para a Praia da Rocha, não consigo estacionar, demoro muito tempo a lá circular, não tenho outra forma de lá ir parar. Isto, quem é mais interessado ainda mais que os comerciantes e os residentes daquela zona, é o município, que não pode deixar perder-se o brilho e a aura que existe sobre a Praia da Rocha. As pessoas querem ir ver a Praia da Rocha, querem estar na Praia da Rocha. Eu pessoalmente acho que não. E vou explicar da seguinte forma. Há bocadinho dizia que acho que a marca Portimão, falava da Praia da Rocha, a marca Portimão é uma marca muito forte no mercado não só nacional, no mercado europeu e no mercado internacional. E falávamos só do turismo, eu vou dar vários exemplos para vermos que não é só isto, e até falar de outras freguesias porque é muito importante. Olhamos para a Mosqueira Grande, nós temos o autódromo. Houve um projeto que foi lançado, o projeto Accelerator, que rondou os 4 milhões de euros, que já não avançou, por falta de liderança política exclusivamente, mas que visava atrair instituições de ensino de grande relevância nacional e internacional, em que visava atrair jovens estudantes e promotores tecnológicos para trabalhar no setor automóvel, neste caso, e que poderia atrair novas famílias, novas pessoas, novas empresas e até startups. Até temos lá a incubadora que está só lá e já não devia estar só lá. Devíamos ter outro tipo de aposta neste tipo de startups e de empresas, mas para atrair ali. Portimão, pelos vistos, não quis. O executivo atual não quiseram avançar com isto. Eu acho que isto é um grande nicho. Portimão tem várias especificidades. Temos um porto de cruzeiros, que só nós temos, que falta ali uma aposta clara naquele turismo que não é só de verão. Temos o autódromo em que podíamos ter a nível mecânico, a nível tecnológico, a nível de startups, uma aposta para atrair pessoas e universidades, não só as nossas, e já lá vão as universidades, que não temos. E isto não é só verão e não é só turismo. Temos, por exemplo, a nível de ensino superior, é outra coisa, quer dizer, fala-se muito no campus, não vou entrar por aí porque todos já percebemos que não é nada do que foi anunciado, foi só um anúncio, mas somos a única cidade abaixo do Tejo que tem dois polos. Não é nada como, não vai avançar no campus? Da forma como foi consignado e como foi apresentado pelo município, não vai avançar. Isso é uma evidência, não vai avançar.
Digo isto porque a nível legal e a nível da estruturação do concurso que fizeram, não pode avançar. Porque aquilo que existe não pode ser feito e doado a um instituto quando pode haver mais que um e pode haver mais que um interessado. Para alguma coisa se diz que é um concurso público e que é uma proposta aberta. Não pode o município fechar sobre quem quer. E foi o que ali aconteceu, com o maior respeito que tenho pelas instituições envolvidas. Aquilo que sei, e inclusive não foi pensado a nível de resposta de habitação, a nível de habitação estudantil, a nível de acesso àquela zona. Portanto, foi um anúncio que infelizmente acontece muito na política. Falando no ensino superior, Portimão é a única cidade abaixo do Rio Tejo que tem 2 polos de ensino, um público e um privado, o Ismato e o Algo. Nós não temos uma visão de cidade universitária e devíamos ter. Também com um campus, e pensando num campus, aliás, uma grande aposta que fazemos nessa matéria, o nosso candidato a Presidente da Junta de Freguesia de Portimão foi até Presidente da Ação Académica da Universidade do Algarve, uma pessoa que vive muito esta área, gosta muito, e é porque nós, ao termos este tipo de escolha, também jovem, porque na política não devemos só dizer, se fôssemos nós fazíamos, quando somos candidatos, devemos mesmo ter esta aposta e materializá-la, mas é porque temos uma aposta clara na cidade universitária, é outro tipo de atratividade que Portimão deve ter. Porquê é que Portimão quis ser cidade europeia do desporto e não aposta em fazer grandes eventos, não em junho, maio, junho, julho, agosto? Essas pessoas viram para Portimão em novembro, vêm em fevereiro. Porquê é que Portimão não quer ser um polo agregador com a linha de costa que temos, com a natureza que temos, que isso ninguém pode estragar, quer dizer, o ser humano pode estragar, mas nós em Portimão temos muita sorte daquilo que temos. Porquê é que nós não temos uma aposta de desporto e atrair aqui? Temos um grande arena, um pavilhão, multiusos para ter outros tipos de vivências. Eu, portanto, já falei aqui, a nível tecnológico de ensino superior, e de ensino superior também toca em parcerias no autódromo, falei a nível de educação, falamos a nível de desporto, nós devemos aqui experienciar outras atrações para Portimão. Portimão deve ser um concelho a 12 meses, e atualmente vivemos já não para 3, vivemos para 1 mês, em que afunilamos tudo, entre julho e agosto, afunilamos tudo aquilo que existe. Sim, eu diria que sim, em primeiro lugar porque muito antes do acordo, e acordos políticos não são fáceis, toda a gente tem noção disso, nós estabelecemos os eixos programáticos e estratégicos que todos concordamos, que são a segurança, a mobilidade e acessibilidade, o desenvolvimento económico e a habitação, sobre toda uma chancela de políticas do território e desenvolvimento territorial do Concelho, há 25 anos. Todos estamos no mesmo barco. Nós já fizemos várias reuniões, também com a sociedade civil, é muito importante, tivemos reuniões com mais de 100 personalidades da sociedade civil e especialistas de várias temáticas, em que todos os partidos concordaram com aquilo que foi ali delineado. O programa está a ser construído a 3. Eu, sinceramente, sinto muito confortável porque, acima dos partidos, que têm as suas especificidades e têm as suas áreas em que são mais proeminentes, as suas políticas, mas estamos muito convergentes nos eixos estratégicos e, portanto, nas coisas que eu digo imprescindíveis. Nas importantes também estamos muito alinhados, nas que são mais interessantes e que são mais de momento, estamos muito alinhados. Há aqui uma visão muito articulada e depois é outra matéria, independentemente de partidos separados, nós falamos de pessoas que já trabalhamos e nos conhecemos politicamente há muitos anos, que é outra matéria. Temos pessoas que vão na lista de variação que há uma década que debato e que articulo questões sobre educação, ou sobre mobilidade, ou sobre ação social, ou sobre causa animal. Portanto, são pessoas que trabalhamos há muito tempo, não nasceu agora. As pessoas que vão na lista do Executivo Camarário, trabalhamos estas matérias há pelo menos 8 anos. E, portanto, com 8 anos de sedimentação é fácil. Temos partidos, e com esses também sempre fui conhecido por isso, sempre falei muito bem, quer com o CDS-PP, a Iniciativa Liberal, desde que chegou, sempre tive conversas, desde os primórdios em que foi fundado o núcleo territorial, sempre falei e conheço pessoas bem que temos uma visão convergente e, portanto, haverá momentos em que os partidos têm a sua autonomia, eu respeitarei, em que terei uma Iniciativa Liberal em que diz que entende o núcleo territorial que deve ser mais investido isto, trabalharemos, em que temos um CDS-PP que tem as suas bandeiras e que entende, e que inclusive tem o meu Partido Social Democrata, que terá as suas matérias, que há muito tempo debate e que dir-me-á, Carlos, achamos que o Executivo liderado por ti deve incidir nisto porque nós temos esta ideia. Vamos trabalhar e negociar. Sou uma pessoa conhecida por sentar à mesa e conseguir consensos? Acho que sim. O Álvaro é uma pessoa que conheço há muito tempo, ele tem 20 anos de autarca cá, esteve na junta, já o acompanhei, e ele, é verdade, é líder, mas quando nós estamos no Executivo, ele é parte integrante das coisas boas que existiu no mandato da doutora Isilda Gomes e das coisas que hoje entende serem menos boas do mesmo mandato que ele fazia parte. Incido nos temas estruturais. Acho que manteve uma ausência de liderança nos temas de habitação, não se conhece um planeamento estratégico e nenhuma visão. A nível de mobilidade e acessibilidade houve anúncios, mas não conheço efetivamente uma grande alteração. Até sentia mais incidência e articulação no executivo anterior a este liderado por Álvaro Vila. Na questão da atratividade, vê-se que é um executivo que pensa só Portimão um mês, a agosto, não vi nada de novo.
Também se eu visse muitas coisas novas e muitas diferentes, cá não era candidato à Câmara. Se concordasse a tudo, se calhar dizia, fica quem está. Por achar precisamente que há uma lacuna e uma ausência de liderança e, sobretudo, de estratégia a multinível para o Conselho, é que acho que deve haver uma alteração. Sobre o Álvaro, naturalmente, é uma pessoa que tem o meu respeito, é uma pessoa que sim, está há muitos anos aqui, está há 20 anos ligado ao Partido Socialista e às obras que aqui são feitas, muitas delas boas e muitas delas nós não viemos para mudar tudo, muitas delas para melhorarmos aquilo que é bem feito, outras que não concordamos tanto e queremos ir mudar. Agora, não posso avaliar o Presidente de Câmara atual em funções, Álvaro Vila, por este ano. Isso é um bocadinho entrar na demagogia que tenho visto nos últimos tempos, que só agora contou. Não, foi vice-presidente, antes disso foi presidente de junta e, portanto, tem responsabilidades sobre o Estado da freguesia de Portimão e sobre o Centro Histórico de Portimão e a Praia da Rocha, também tem responsabilidades, portanto, não vamos agora apagar. Uma coisa sei, quem não tem responsabilidades sobre o Estado em que está, sou eu, é o PSD, é o CDS e a Iniciativa Liberal. Nós não temos, agora, não vão querer fazer que quem agora está presidente de Câmara há um ano, que há um ano e tudo o que vem para trás não existe, não. Tem muitas responsabilidades e aprovou tudo aquilo que foi feito. Como adversário político, acha que é um adversário mais forte ou menos forte do que seria, por exemplo, Isilda Gomes? Acho que Isilda Gomes era um adversário mais forte. Aliás, a cidade responde, não sou eu. Isilda Gomes era um adversário mais forte. O Álvaro Vila é um adversário muito forte, com uma pessoa muito vivida no centro da cidade, foi presidente de junta muito presente nas coisas do Conselho. A nível de estruturação e debate político, Isilda Gomes é uma das maiores políticas que Portimão teve, a nível de pensamento, uma pessoa com muita intensidade, com muito rasgo, com muita capacidade de iniciativa e, portanto, aí era um adversário mais difícil, até pela sua experiência, e nota-se, é uma eurodeputada a todos nós em Portimão, portanto, espero que faça um bom trabalho nas suas funções lá. Agora, o Álvaro Vila é um candidato muito forte também, mas eu também gosto disso, é um candidato muito forte. É porventura, diz o Partido Socialista, o candidato mais forte que podia ter, terão os seus estudos para o dizer, mas Isilda Gomes era mais forte que Álvaro Vila, na minha ótica. Tenho uma boa relação com ambos, a questão pessoal está à parte. Tenho uma relação de respeito por ambos. A parte política, conheço mais e melhor Isilda Gomes. O Álvaro, não conheço muitos pensamentos sobre muitas matérias na cidade. Conheço em áreas em que tem, de facto, um conhecimento associativo, que é, aliás, onde teve a sua maior incidência de vida, mas não conheço, por exemplo, nas áreas de educação, nas áreas de habitação, nas áreas de mobilidade. Não conheço. Portanto, diria que são ambos bons candidatos. Se fossem, eu seria candidato contra qualquer um com todo o gosto. Acho que Isilda Gomes era candidato mais forte que o PSD. Nós vivemos, infelizmente, tem muitas décadas, uma falta de coesão no meu partido em primeiro lugar e depois uma falta de agregação com parceiros políticos. A soma aritmética, não sei o que eu digo, diz que o PSD em alguns momentos da vida, se tivesse concorrido coligado com o CDS-PP, teria conseguido ter, se os números fossem aqueles, uma vitória eleitoral. Por vicissitudes várias, não conseguiu. Nós conseguimos ter uma agregação grande de partidos, o PSD, o CDS têm grande representatividade eleitoral em Portimão e a Iniciativa Liberal, por resultados que não podem ser comparáveis, nas legislativas europeias, também tem tido uma boa introdução na base eleitoral em Portimão. Aquilo que também acho que é muito importante é que sinto, ao final de, porventura, muitas décadas, uma grande união no seio dos partidos. E é uma coisa muito importante e que há um grande trabalho meritório que não é só meu, mas também é meu, em que sinto o PSD, ao final de quase 2 décadas, não teve pessoas do partido que se foram rever no nosso principal adversário e que estão todas no PSD. Os ex-candidatos ao município do PSD estão todos com o atual candidato do PSD. Os ex-candidatos do CDS também estão. As pessoas da Iniciativa Liberal estão e, portanto, isso é uma base importante para cimentar. Segunda nota, o apelo da sociedade. Sente-se que Portimão está descrente. Isto aqui não tem só a ver com condicionantes políticas, mas também tem. Portimão sente que é necessário uma alternância política. São 50 anos e aqui o PS, repito, fez coisas boas ao longo de 50 anos. Teve bons governantes, tem pessoas competentes, mas as pessoas sentem que falta uma alternância, falta uma frescura diferente, falta entrar novos protagonistas, novas ideias, novas ideologias também. E, portanto, sinto essa condicionante. Depois, há um terceiro fator que é importante, que é sente-se e fala-se muito, e tenho tido muitas conversas nisso, pessoas que gostam de sentar à mesa, de agregar. Portimão precisa de voltar a unir-se.
Portimão precisa de voltar a ter uma política local em que as pessoas gostam de ser ouvidas, gostam de se ouvir. Portimão não se pode fechar no gabinete da Câmara, sem ter reuniões. Quem está tem que ir para a rua, tem de falar com os tecidos associativos, com os comerciantes, com os promotores, com os jovens, que é uma lacuna muito grande não sendo sido atingida no município, e sinto muito essa abrangência. E por fim, acho que Portimão reconhece que temos pessoas muito preparadas, academicamente e profissionalmente nesta lista. Pessoas que estudaram sim na universidade também, mas nas suas empresas, que criaram os seus negócios, que trabalharam nos negócios de outros, que tiveram a trabalhar no estrangeiro também, a ver boas práticas e exemplos e que reconhecem que essas pessoas estão muito neste programa e neste projeto. Portanto, o que é que sinto diferente? Uma grande união, uma grande vontade de fazer, uma grande integração com setores esquecidos, os jovens, muito importante, e acima de tudo, pessoas muito preparadas e muito consciencializadas que vamos ganhar as eleições e que temos de ser pessoas capazes para trabalhar tudo aquilo que andamos a dizer. Não estamos a dizer obras só para ficar bonito e para ser um clichê. Estamos a dizer obras que queremos executar com as pessoas capazes para o fazer. A prova disso é que pensamos na distribuição de pessoas na lista da Câmara por pelouros e não por partidos. É muito interessante isto. Cada pessoa tem uma responsabilidade já, na minha cabeça, que lidera o processo, de que área e competência terá. E já tive, e infelizmente vi em projetos que não. Era para dar resposta a que os partidos queriam e comigo não funcionou assim.